Esdras 8:21. Diz: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Tem uma outra tradução que diz assim, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Aleluia! Hoje, quarta-feira, nós estaremos falando um pouquinho sobre o jejum. Este mês de janeiro, como todos sabem, todos os anos, nós iniciamos o ano nos consagrando ao Senhor, o nosso Deus. Em especial, nós procuramos praticar o chamado jejum de Daniel. E segundo a proposta que todos os anos nós lançamos para toda a nossa comunidade, é que nós venhamos a jejuarmos os primeiros 21 dias do ano. E é o que nós estamos fazendo nesses dias. E o jejum, ele tem alguns propósitos. E nós vamos falar um pouco sobre isso nesta noite. O tema da mensagem é uma jornada feliz. A primeira tradução que eu li fala sobre um caminho direito. Ou então tem uma tradução que diz uma boa viagem. Mas a segunda tradução que eu li diz para lhe pedirmos uma jornada feliz. No domingo eu comecei a falar um pouco sobre isso, sobre que jornada é esta que nós estamos caminhando. São os 366 dias que Deus nos concede do ano novo. Este ano, 2021, nós recebemos como dádiva, como presente de Deus, mais 366 dias. E para que nós venhamos a ter uma jornada feliz, ou seja, para que nós tenhamos uma boa viagem, uma boa caminhada, uma boa trajetória ao longo desses 366 dias, nós precisamos aprender alguns princípios. E o jejum tem muito a nos ensinar a respeito desses princípios. E é bom, antes de nós entrarmos sobre o propósito do jejum, deixa-me só reforçar aqui algo que eu também já falei no domingo passado, com relação ao jejum. Tem pessoas que são contrárias à prática do jejum. Mas o jejum, ele era praticado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Algumas pessoas falam assim, mas Jesus, ele não ensinou o jejum. Pelo contrário, ele mesmo, Jesus, disse que existe uma casta de demônios que só saem com jejum e oração. O jejum veio primeiro, depois a oração. Primeiro a consagração, depois a autoridade. Jejum é uma forma de nós nos consagrarmos a Deus. A oração é uma forma de nós usarmos da autoridade que Deus tem nos dado, recebido por meio da consagração, por meio do jejum. E Jesus, uma certa feita, ele foi interpelado pelos fariseus. Eles disseram para o Jesus: mestre, por que os seus discípulos não jejuam? Porque até então eles não haviam jejuado. Aí então os fariseus, eles questionaram Jesus por que os seus discípulos não jejuaram. Aí Jesus fala uma coisa interessante. Ele diz assim, enquanto o noivo está com eles, eles não jejuam. Mas vai chegar um tempo em que o noivo lhes será tirado. Aí sim, eles jejuarão. Quem era o noivo? O próprio Cristo.
Então, enquanto Jesus estava com eles estavam protegidos, estavam guardados. Mas a partir do momento que Jesus foi tirado, que Jesus não estava mais presencialmente com eles, automaticamente eles teriam que se revestir de autoridade por meio de uma consagração. E eu creio que Jesus estava se referindo ao jejum. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que ele foi afligido de muitas formas. Ele diz que foi afligido por perseguições, por tribulações, por vigílias e por jejuns. Então, a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós encontramos embasamento para que nós venhamos também a praticar o jejum. Agora, quais são os propósitos do jejum? Fundamentado aqui neste texto que nós acabamos de ler, Esdras capítulo 8, versículo 21. O primeiro propósito, o primeiro objetivo do jejum é que nós venhamos a nos humilharmos. Olha só o que diz aqui, ó. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante do Senhor, o nosso Deus. Então o primeiro propósito do jejum é nos quebrar, nos quebrantar, nos humilhar. A Bíblia fala que nós temos que nos humilharmos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele venha nos exaltar. O próprio Jesus, Ele nos ensinou a importância de nós nos quebrantarmos, nós nos humilharmos por meio do jejum. Diz a Bíblia que o Espírito levou Jesus até o deserto, e por 40 dias e 40 noites ele não se alimentou, ou seja, ele jejuou. E diz a Bíblia que o inimigo se levantou de todas as formas para tentá-lo, para derrubá-lo, mas ele resistiu. Por quê? Ele estava humilhando-se diante da potente mão de Deus, e Deus o estava exaltando. Então o primeiro propósito do jejum é justamente mostrar que nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza. Nós precisamos reconhecer que nós não podemos nada, absolutamente nada, sem a ajuda do Senhor. Mas quando nós nos humilhamos, quando nós jejuamos, quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, o Senhor vem e manifesta o seu poder sobre as nossas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo diz que quando eu estou fraco, aí sim é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia! Então o jejum, ele vem com este propósito de mostrar que nós precisamos nos humilhar, precisamos nos quebrantar. Assim como quando você lê lá em Jeremias no capítulo 18, diz a Bíblia que o profeta, ele foi levado até a olaria, e chegando lá, ele viu o oleiro preparando um vaso, mas ele percebeu que de repente o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Ali é uma figura do que nós precisamos nos tornar nas mãos do Senhor. Nós precisamos nos tornar moldáveis. Nós precisamos nos colocar nas mãos do oleiro divino, para que ele venha nos lapidar, para que ele venha nos burilar, nos moldar segundo a sua vontade. E o jejum nos ensina isso. O jejum nos ensina que nós precisamos estar sempre prostrados aos pés do divino mestre, do divino oleiro. E quando nós fazemos isso, o Senhor vem e nos abençoa. Vocês viram qual foi a consequência da submissão, da obediência, do quebrantamento, do jejum praticado por Jesus lá na tentação do deserto? Diz a Bíblia que ele venceu as tentações, ele venceu o diabo, e no final os anjos vieram para lhe servir. É isso que Deus quer fazer conosco, nos capacitar, nos revestir por meio do nosso quebrantamento, por meio da nossa humilhação. Jesus, em Mateus capítulo 11, no versículo 28 diz: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha só, a humildade de Jesus foi tamanha
que ele se quebrantava diante da vontade divina, diante da vontade do Senhor. Por isso Deus o honrou. Por isso Deus colocou o seu nome acima de todo nome, porque ele é o nosso exemplo maior de humildade, de quebrantamento, de obediência, de submissão ao Senhor, o nosso Deus. Por isso, o primeiro princípio do jejum é justamente este: é mostrar a nossa posição diante do Senhor. Nós precisamos nos humilharmos diante do Senhor, o nosso Deus. Vocês perceberam que todas as pessoas que foram abençoadas por Jesus, a primeira atitude que elas tomaram foi se humilhar, foram se lançar aos pés de Jesus, se curvar, se lançar em adoração. É um sintoma, é uma característica de alguém que está quebrantado, que está se humilhando. Então o jejum veio para nos mostrar a importância da humilhação, de nós nos humilharmos diante do Senhor. E o jejum do Antigo Testamento, ainda hoje nós vemos algumas pessoas praticando isso, mas em especial no Antigo Testamento, o jejum tinha algumas características. Primeiro, os homens rapavam as cabeças, rapavam o cabelo, ficavam careca, entendeu? Era um símbolo de humilhação, era um voto que eles faziam. Quando você lê lá em Atos, capítulo 18, no versículo 18, você vai ver Paulo também fazendo isso. Ele fez um voto. Que voto é esse? É o voto da humilhação. Porque ao tirar o cabelo, ao tirar a cobertura da cabeça, estava demonstrando que aquela pessoa estava se expondo a Deus. Então, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós estamos expondo a nossa vida e pedindo a cobertura de Deus sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Então, geralmente os homens raspavam a cabeça. Outro ponto que definia alguém que estava em jejum era as roupas. Usavam pano de saco, roupas muito humildes, roupas muito simples, sem nenhum atavio, sem nenhum enfeite, sem nenhuma algo que viesse a demonstrar que aquela pessoa tinha posse. Era um símbolo de pobreza. Então os homens raspavam a cabeça, vestiam um pano de saco e depois pegavam cinzas e jogavam sobre a sua cabeça, sinal de humilhação. Lembra lá de Jó, no capítulo 1, lá pelo versículo 20, fala que quando Jó, ele recebeu a notícia de que os seus 10 filhos haviam morrido, ele raspou a cabeça, ele vestiu o pano de saco e se assentou nas cinzas. Então ali era uma forma de se humilhar diante do Senhor, o nosso Deus. Então o jejum, ele vem com esse propósito de que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, para que ao seu tempo Ele venha e nos exalte, nos abençoe. Então o primeiro propósito do jejum é mostrar que nós precisamos estar sempre dependentes do Senhor. Jejum não é para forçar Deus a fazer nada para nós, não. Pelo contrário, é para demonstrar para Deus que nós estamos nos quebrantando, que nós estamos nos humilhando, que nós estamos nos rendendo diante dEle, para que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, venha prevalecer em nós e na nossa casa, na nossa família. Quando nós realmente nos consagramos a Deus, quando nós realmente nos humilhamos diante do Senhor por meio de jejum, nós estamos demonstrando que a nossa dependência está exclusivamente nas mãos do Senhor. Ele vai fazer o que é melhor, não visando apenas o nosso bem, mas visando sobretudo a sua glória, visando que a vontade dele, que é soberana, venha prevalecer sobre as nossas vidas. Então o jejum, ele também tem a premissa de nós nos abstermos de alguns alimentos. Nós falamos sobre isso também no domingo. Nós em especial estamos aplicando o jejum de Daniel. O jejum de Daniel não é você deixar de se alimentar, não é você passar fome,
é você se alimentar corretamente. O jejum de Daniel, você olha lá em Daniel, ele ensina o seguinte, que ele pediu para o mordomo do rei, para ele se abster de alguns alimentos, e sobretudo a carne. Diz lá que ele não ia comer a carne, não ia se ungir, passar perfume, e ele não ia se contaminar com os manjares do rei, ou seja, com as comidas deliciosas que eram consagradas a ídolos. Então ele, Daniel, ele se recusou a comer carne, a se ungir e a comer desses alimentos que eram consagrados aos ídolos do rei. Então, quando nós vamos fazer um jejum, nós podemos nos abster de algumas coisas. Em especial, como eu falei, nós estamos nos abstendo de carne. A nossa comunidade, aqueles que entraram no desafio, nós estamos nos abstendo da carne. Aqui, mas tem outras coisas que nós podemos nos abster. Aqui, ó. Por exemplo, tem pessoas que são viciadas em café. Corta o café. Tem pessoas que sentem até dor de cabeça se não tomarem o café. Corte a carne e corte o café também. Tem pessoas que não conseguem ficar sem a Coca-Cola. Corta a carne e corta também a Coca-Cola. Tem pessoas que não conseguem ficar sem a internet, sem navegar no Face, no Instagram, sem ficar olhando ou mandando mensagem pelo WhatsApp. Se você está viciado nisso, faça um jejum disso por 21 dias, uma consagração. Tá? É uma forma de nós estarmos também nos humilhando diante do Senhor, o nosso Deus, abstendo, abrindo mão, recusando aquilo que a nossa carne pede, para que a vontade do Senhor venha prevalecer sobre as nossas vidas. Aleluia! Então, o jejum, ele pode ser praticado nesses quesitos que eu acabei de falar. Mas também tem aquelas pessoas que se abstêm por um certo período de horas do seu dia de alimento. Você pode fazer isso também, até o meio-dia, até 1 hora, até 2 horas, se você aguentar 24 horas, enfim, mas faça com coração leve, não faça como sacrifício não, porque a Bíblia fala que Deus, Ele ama mais o obedecer do que o sacrificar. Então que nós possamos realmente, praticarmos o jejum como forma de humilhação diante do Senhor, o nosso Deus. Mas quando nós fazemos isso, olha só como que Deus é bom. Ele vê também o nosso coração. Ele sabe das nossas necessidades. Ele conhece as nossas demandas. E aqui no texto, Esdras, ele deixou registrado primeiro que o jejum tinha o propósito de levar não só ele, mas toda a nação de Israel à humilhação. Mas em contrapartida, ele pediu para que Deus os conduzisse a uma jornada feliz. Está aí o tema da mensagem, jornada feliz. Que todos nós possamos ter, neste ano de 2021, uma jornada feliz, uma boa viagem, ou como o texto que eu acabei de ler, um caminho direito, um caminho seguro. E para que nós venhamos a ter uma boa viagem, para que venhamos a ter um caminho seguro, um caminho direito, para que venhamos a ter uma jornada feliz, primeiro, nós precisamos nos humilharmos diante do Senhor, para que Ele venha nos conduzir ao caminho certo, para que Ele venha abrir portas e comportas, para que Ele venha ser glorificado em nós e através de nós. Então, para que nós venhamos a ter uma jornada feliz, sobretudo, nós precisamos nos humilharmos diante do Senhor, porque a Bíblia fala que o que adianta o homem ganhar o mundo todo, se vier perder a sua alma, a sua vida com Deus? Então nós precisamos, sobretudo, estar crescendo na graça, no conhecimento e na revelação do Senhor, o nosso Deus. E nós fazemos isso quando nós aplicamos o que João Batista diz lá em João capítulo 3, versículo 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Isso é nos humilharmos diante do Senhor, é dar a Ele a devida glória, e nós nos colocamos na posição de servos. E quando nós fazemos isso, o Senhor vem
e nos dá uma jornada feliz, uma caminhada segura, uma boa viagem, um bom ano. Isso não quer dizer que não vamos passar por provas. Pelo contrário, nós podemos até passar por provas, por tribulações, por dificuldades. Mas quando nós nos humilhamos diante do Senhor, o Senhor, Ele nos abençoa, nos dando força, nos abençoando nos momentos de provas e de tribulações. A Bíblia fala que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Mas isso só ocorre quando nós nos humilhamos diante do Senhor. Aí Ele vai nos permitir termos uma jornada feliz. Aleluia! Mas ainda, aqui, Esdras, ele enumera o seguinte: ele fez a consagração, o jejum, para se humilhar diante do Senhor, para que Deus concedesse a ele uma jornada feliz, uma boa viagem. E também ele aproveitou e fez um pedido, aqui ó, para lhe pedirmos. Então, o jejum, ele também está atrelado à oração. É por isso que nós não podemos simplesmente jejuarmos. Nós temos que jejuarmos e orarmos. Foi a orientação que Jesus deu. Existe uma casta de demônio que só saem com jejum e oração, consagração e batalha espiritual, autoridade. Oração é você fazer uso das armas espirituais para vencer tudo que se levanta contra a sua vida. E a Bíblia, ela também nos mostra que Deus ouve a nossa oração quando nós jejuamos. Deixa eu te mostrar um exemplo pelo menos. Lá em 2 Samuel, no capítulo 12, você vai encontrar Davi fazendo um jejum em prol da vida do seu filho. O filho que ele teve com Batseba. Diz a Bíblia que ele se humilhou. Ele usou vestes de pano de saco. Ele ficou sem se alimentar, não comeu e nem bebeu, até que ele ficou sabendo da morte do seu filho. Mas qual foi o propósito do seu jejum? Que Deus ouvisse a sua oração em prol do seu filho. Então, você que de repente está fazendo um jejum, uma consagração, olha, não é pecado você pedir ou fazer um jejum em prol de algo, não. Nós precisamos respeitar, sabe, as importâncias, os devidos princípios. O primeiro princípio para o jejum é nos humilharmos diante do Senhor. O segundo, para que Ele venha nos dar uma jornada feliz. E o terceiro, para que Ele venha ouvir a nossa oração, o nosso clamor, a nossa súplica. Então, você que de repente quer um milagre para sua casa, para sua família, quer uma libertação de um marido, de um filho, quer uma porta aberta, quer uma provisão, uma prosperidade, quer um milagre de cura, de restauração, não importa qual seja o problema que você está buscando a resposta da parte de Deus. O jejum, ele também te dá autoridade para entrar no mundo espiritual e determinar a sua vitória no nome de Jesus Cristo. Mas eu volto a repetir: o primeiro princípio do jejum é nos quebrantar, é nos mostrar que nós precisamos da ajuda de Deus, é nos mostrar que o que Jesus falou em João 15,5 é verdade: sem mim nada podeis fazer. Mas quando nós nos consagramos por meio do jejum, nós demonstramos a Deus a nossa fraqueza, Ele nos reveste de autoridade e automaticamente nos dá uma jornada feliz e ouve a nossa oração, ouve a nossa súplica, ouve a nossa petição. Agora, o que Esdras enumera aqui a respeito da oração? Primeira coisa, ele fala sobre a família. Olha, nós sabemos que muitas pessoas não estão mais dando o devido valor à família. Quantos casais se separando por coisas mínimas? Quantos filhos abandonando seus lares? Quantos filhos desrespeitando, desonrando os seus pais? Quantas pessoas que estão, sabe, se desfazendo, se desvencilhando da unidade da família. Sabe por quê? Porque eles não entendem a importância que Deus dá à família.
a importância que Deus dá ao ajuntamento familiar. E aqui, Esdras, ele numera o seguinte: o jejum é para nos humilharmos diante da face do Senhor nosso Deus. Depois, para lhe pedirmos caminho direito ou uma jornada feliz. Agora para quem? Para nós e para os nossos filhos. Filhos aqui, envolve a família. Nós não podemos de forma nenhuma perdermos de vista, apresentarmos diariamente a nossa família diante do Senhor, o nosso Deus. A Bíblia fala lá em Jó, no capítulo 1, que diariamente, constantemente, ele, Jó, apresentava sacrifícios, ele oferecia holocaustos ao Senhor pelos seus filhos, pela sua família. Ou seja, ele cobria a sua família, se consagrando e ofertando ao Senhor holocaustos, para que Deus protegesse a sua casa, para que Deus protegesse a sua família. Hoje nós também precisamos fazer isso. Nós precisamos orar pela nossa casa, orar pelos nossos filhos, orar pelas esposas, orar pelos maridos. Ora pela tua casa. Não aceite a ação maligna para destruir a sua casa. Lute por meio do jejum e oração, para que todo demônio, todo principado, toda potestade que porventura esteja se levantando contra a tua casa, venha cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Não aceite os seus filhos viciados, não aceite os seus filhos andando por caminhos errados, não aceite o seu marido desviado, não aceite. E isso nós demonstramos por meio da oração e do jejum, da consagração. Então Esdras nos ensina aqui que o jejum vem primeiro para nos mostrar a importância de nós estarmos sempre nos humilhando diante do Senhor, o nosso Deus. Depois ele nos mostra que o jejum tem que ser acompanhado de oração. Nós precisamos pedir ao Senhor. Pedir o quê? Uma boa jornada, uma jornada feliz, um caminho seguro para nossa casa, para nossa família. E ele termina dizendo: para tudo o que é nosso. A minha tradução fala aqui, para toda a nossa fazenda. E aqui, na outra tradução, para tudo o que é nosso, para os nossos bens, para a nossa casa, para aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então o Senhor, Ele guarda não somente a nossa vida, mas Ele também guarda as nossas posses, os nossos bens. Então que neste ano de 2021, nós possamos nos consagrarmos cada vez mais diante do Senhor, para que a vontade dEle, que é sempre boa, perfeita e agradável, venha prevalecer. Que Deus te dê uma jornada feliz, que a sua caminhada seja de glória em glória e de vitória em vitória. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, que o Senhor te dê por herança. Aonde você colocar as mãos, que haja sinais, prodígios e maravilhas, para a glória do Senhor. Aleluia! Glória a Jesus!